E eu também meditei sobre essas crises, que muita gente enfrenta crise. Todos nós temos nossas crises. Alguns por pouco tempo, outros por muito tempo. Porque eles não conseguem, muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê de algumas coisas estar acontecendo conosco. Que quando nós olhamos para o lado, parece que nós estamos na contramão daquilo que nós acreditamos. E parece que tudo está dando errado, parece que nós entramos numa crise que parece que quando tudo está encaminhando para dar tudo certo, parece que alguma situação nos pega de contrapé, eu gosto de usar essa linguagem de futebol, nos pega de contrapé e situações às vezes passam a rasteira. A crise também é nossa fé, que às vezes nós acreditamos, confessamos e espalhamos, informamos, fazemos de tudo. Mas parece que a realidade é contrária àquilo que a nossa fé confessa por nós, nós confessamos. Nós confessamos a fé, nós acreditamos em algumas coisas, em algumas situações, mas a realidade é outra, o fato é outro. Falei, poxa, eu acredito que o negócio vai dar certo, eu acredito dessa maneira, mas parece que há alguma contradição aqui. E esse profeta também teve essa crise. E não é porque ele era um profeta, um homem de Deus, que ele também não teve a sua crise. Assim como todos os homens bíblicos, principalmente os personagens mais marcantes, eles tiveram as suas crises. E eu acredito que você e eu também, nós não somos diferentes. Se nós olharmos para toda a ideia de Abraão, dos patriarcas, até nós chegarmos aqui nos livros dos profetas pequenos, e vamos caminhando, e vamos chegando no Novo Testamento, nós percebemos que alguns personagens marcantes, eles tiveram as suas crises. Abraão teve a crise dele, de não acreditar que alguma situação poderia ser diferente. Isaac teve a crise dele, Jacó teve a crise dele, José teve aquela crise, a crise dele, Davi teve a sua crise, o profeta Samuel teve a sua crise, e o maior dos apóstolos também teve a sua crise, o apóstolo Paulo. É uma crise que ele enfrentou, que ele falou assim, o desânimo foi tão grande, que eu até desanimei da minha vida. Eu pensei que, não ia ter mais solução. Se você já enfrentou crise na tua vida, ou está enfrentando, seja bem-vindo ao time, porque você não é diferente, isso é normal. O negócio que vai ser marcante em nossa vida é o que nós vamos fazer durante essa crise. Quais as decisões que nós vamos tomar, quando a crise bater em nossa porta, que ela vai bater. Mais cedo ou mais tarde, a crise, alguma crise, vai bater em nossa porta. E o segredo é o que nós vamos fazer durante essa crise. A crise acontece em nossa vida, não é por acaso, sempre tem um propósito. No reino de Deus, tudo tem um propósito, tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. No mundo de Deus, Ele não dispensa nada, Ele usa tudo. Tudo Ele usa. E foi comentado essa semana, até a tristeza que nós desprezamos e não queremos passar por ela, Deus a usa para nos provocar, nos levar o caminho do arrependimento. E esse profeta aqui, ele entrou numa crise, ele profetizou mais ou menos 620 a 630 anos mais ou menos, antes de Cristo. Ele profetizou bem antes do profeta Jeremias, esse profeta Abacuque aqui, é o único lugar que fala de Abacuque, é só aqui. Ele profetizou porque ele teve uma visão, Deus mostrou para ele o que ia acontecer no futuro com Judá. E quando ele viu o que ia acontecer, e as coisas que estavam em volta dele, aí ele entrou em crise. Falou assim, não dá. Não tem como isso acontecer. Porque aqui ele falou assim, o oráculo do profeta viu, o profeta aqui Abacuque, e quando ele viu
o que Deus tinha mostrado para ele, aí isso provocou uma crise nele. Às vezes nós entramos em crise com coisas insignificantes de terceiros. Às vezes nós entramos em crise com coisas, situações do mundo que não é nem tão importante assim. E às vezes Deus está enviando a palavra dele, a orientação dele para a igreja, a orientação dele para a nossa vida, e isso parece que não faz efeito em nenhum de nós, não nos incomoda. Parece que quando Deus envia uma palavra de exortação para nós, ou de orientação, ou de um alerta para nós, parece que isso não nos incomoda. Mas situações de terceiro insignificantes no mundo, isso tem tirado o nosso sono e tem levado as pessoas a entrar em crise. Então Deus, quando Ele mostra o profeta, e quando Ele vê tudo, Ele falou assim no versículo 2, até quando? Aí Ele já manifesta a crise dele através da palavra e pergunta, até quando, Senhor? Então quando o profeta faz essa pergunta, até quando, que com certeza ele estava há muito tempo orando e percebendo as coisas terríveis que estavam acontecendo em Judá, que havia uma queda moral, religiosa e política no meio de Judá. Então quando ele fala assim, até quando, e com certeza ele, por ele ser um profeta de Deus, um homem de Deus, ele clamava a Deus para mudar aquela situação. Só que esse negócio parece que foi prolongando cada vez mais, foi passando um mês, 2 meses, 3, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo que ele orou, que ele falou, já basta, até quando? Até quando eu vou estar gritando, clamando? Até quando, Senhor? A crise do profeta de não ver a resposta da sua oração. Orou muito tempo, sabemos quanto tempo ele orou, mas a primeira crise dele foi, já estou cheio, já estou cansado, não dá mais. Quanto tempo eu estou clamando para que essa situação seja revertida, e a situação parece que torna pior. E a crise do profeta foi que ele já estava há muito tempo orando, e não estava tendo resposta. Será que não é isso que tem batido na tua porta? Será que não é isso que está batendo em nossa porta? Há quanto tempo está orando? Clama, grita, chora, e parece que a tua voz é um silêncio, e parece que não tem incomodado e nem incomoda a Deus. Ou quem sabe você já cansou, já não tem mais força, já perdeu o ânimo, a esperança já foi embora, ou desistiu de orar. Até quando? O profeta, quando ele chega assim, já questiona, até quando, Deus? Olhe bem, até quando que vai acontecer isso? Por quê? Eu estou clamando. Clamor é oração. Eu estou clamando, estou orando, estou pedindo. Eu estou diante de ti pedindo, até quando? E não veio. Aí ele vai uma coisa mais grave. E eu estou gritando. E o Senhor não está escutando. A gravidade aumentou. Quando estava orando, normal, parecia que não tinha tanta urgência, o tempo foi prolongado. Mas chegou uma hora que o profeta já não estava clamando, já estava gritando. Sabe aquele grito de socorro, desesperado, que ou é aquela hora, ou parece que a gente vai morrer? Aquele grito de socorro assim, não tem mais saída, ou é agora, ou então agora o negócio vai acabar de vez. É o sentido dessa palavra, gritar aqui. E ele falou, eu grito. E o Senhor não me ouve. A violência, e o Senhor não está ouvindo. Aí mais uma vez o profeta entra em crise, porque o silêncio de Deus aqui já incomoda ele. Nós não falamos que sempre Deus fala conosco, Deus fala conosco sempre. Deus está sempre falando conosco. Mas tem hora que Deus não fala, e realmente, se nós olharmos principalmente o livro de Salmos, você pode ver que tem muitos salmos que Deus fica em silêncio. E aparentemente nós não conseguimos ver nada do que Deus está fazendo, nenhuma ação de Deus parece que está havendo a nosso favor para resolver a nossa causa. E ele gritando.
Não é assim quando nossos filhos gritam? A primeira coisa, a gente sai correndo logo desesperado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós corremos. Ou quando alguém leva um susto, grita e a gente quer saber o que foi, já sai correndo de uma vez. E parece que esse pai aqui não estava incomodado com o grito do profeta Abacuque. Aí ele fica desesperado. O desespero bate o coração dele. Eu não sei se você está desesperado por alguma situação. Eu não sei se você está em alguma crise que não tem resposta de oração. Eu não sei se você tem um sentimento que parece que Deus não está ouvindo você. Eu não sei se você está olhando de um lado para o outro e não vê solução alguma. E parece que você não está ouvindo, não está vendo e nem ouvindo algum barulho da ação de Deus para vir ao teu encontro. Seja bem-vindo. Você não é diferente do profeta Abacuque. E eu também passo por isso. E vou passar. Isso é para aqueles que têm um relacionamento com Deus. Isso é normal. Ele falou, até quando eu vou gritar violência, violência, injustiça crescendo em volta e o Senhor não atende? Não é isso às vezes a injustiça que nós vemos crescendo no mundo, de um lado para o outro, e nós oramos, fazemos campanha, fazemos oração, fazemos tanta coisa, e parece que é um barulho sem sentido algum, não provoca efeito nenhum e não incomoda ninguém. Aí esse profeta entra em crise, porque o silêncio de Deus o incomodou muito e trouxe angústia ao coração do profeta. Só que às vezes eu me pergunto se às vezes o silêncio de Deus que nós estamos sentindo ou que nós estamos passando, se isso às vezes tem nos levado a tomar atitudes diferentes, ou nós continuamos na mesma posição de conformidade com a situação. O profeta podia falar assim, eu não estou ouvindo nada de Deus, eu não vejo nada de Deus, então eu me conformo com essa situação e vou ficar aqui, está tudo certo, e entra num acomodismo espiritual e não procura uma saída, uma solução em Deus. Ou às vezes nós também passamos muito tempo sem ouvir a voz de Deus, parece que alguns de nós não nos preocupa com isso, não nos incomoda, é assim mesmo, está tudo certo. Não, isso causou pavor ao profeta. Mesmo que Deus não queria falar, mesmo que ele não estava entendendo a situação, isso causou pavor no coração do profeta. Será que isso tem incomodado e provocado em nós isso? Porque se você está acostumado com o silêncio de Deus na tua vida, alguma coisa está errado. Deus fazer silêncio é uma coisa, mas agora nós nos acostumar com o silêncio e não nos movermos para mudar essa situação, alguma coisa está errada com nós. E esse pavor do profeta aqui, o pavor dele já não era mais a violência e a injustiça. O pavor maior é o silêncio de Deus, que eu acredito que provocou nele como se fosse o abandono de Deus. Ele foi abandonado por Deus. Aí nós, na nossa religiosidade, nós falamos assim, mas Deus não abandona ninguém, Deus não vira as costas para ninguém, Deus não fica em silêncio com ninguém. Na nossa religiosidade é assim, mas até a crise bater em nossa porta, e às vezes o sentimento de abandono também entra dentro de nosso coração. Aí nós falamos assim, Deus não abandona ninguém. Não é que Deus abandona, é que as pessoas entendem errado, mas quem está passando pela situação é que sabe. É a mesma situação que Cristo passou, estava lá na cruz. Alguns falam assim, mas Deus não abandonou, é Ele que sentiu, mas independente se Deus abandonou ou não, Ele estava tendo aquele sentimento de abandono. Até, Senhor, por que tu me abandonaste? Por quê? Essa crise, às vezes bate em nosso coração. E esse sentimento de abandono, que às vezes bate em nós, entre nós, o que nós estamos fazendo? Qual é a decisão que nós estamos tomando? O profeta, ele gritava, ele clamava, ele gritava, e isso estava incomodando ele, e ele falou assim, tu não vai salvar ainda essa situação? Versículo de número 3, ele fala assim, ainda me faz e me vê ainda, parece que faz questão que isso esteja diante dos meus olhos, e em minha volta, toda a violência
a briga, a injustiça. Além do Senhor não vir ouvir o meu clamor e nem me socorrer quando eu grito, aí o Senhor parece que ainda tem o prazer de me mostrar o que está acontecendo. Não tem um ditado que nós falamos, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente? Você acha que algumas situações ou crises em nossa vida não é como C.S. Lewis fala, não é um megafone de Deus? Será que as tribulações, será que essas adversidades que nós estamos enfrentando, a dor ou a crise, será que não é o megafone de Deus gritando em nosso ouvido? E aqui essa ausência de Deus, esse silêncio de Deus e a ação de Deus permitir e mostrar ao profeta tudo isso, incomoda o profeta. O profeta falou, pronto, eu oro e não resolve, eu grito, Deus não socorre, e além disso ele mostra, então eu vou chutar o balde e vou jogar, e vou virar as costas e abandonar tudo, e está tudo certo, e vou deixar a vida me levar, como a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vou curtir por aí. O profeta poderia ter feito isso, mas ele não fez. O problema nosso, irmãos, quando nós entramos em nossa crise espiritual e relacionamento com Deus, quando parece que a situação não vai mudando, nós achamos melhor nós abandonarmos e virar as costas para tudo. É muito mais fácil do que insistir. Mas será que Deus não tem um propósito por isso? Através disso que Ele está te mostrando? O profeta grita, abre o teu coração e fala com Deus. O problema nosso é que nossa religiosidade, nós não somos sinceros com Deus quando nós abrimos o coração para Ele. Aliás, nós nem abrimos o coração para Ele. Porque o profeta estava indignado com aquela situação e com o silêncio de Deus. Ele fala, até quando, Deus, eu vou estar clamando, gritando, falando violência, litígio, para ti, injustiça, e até quando? E tu ainda me mostra ainda. Isso não mostra que a crise que o profeta tinha no coração dele, ele não usou para impedimento, para ele abrir o coração diante de Deus e ser sincero com Deus. Mas a nossa religiosidade, às vezes nós somos mentirosos quando nós dobramos o joelho diante de Deus. Nós não somos sinceros. Irmão, se você está numa crise de dúvida com Deus, não há ninguém melhor para te ouvir do que Ele. Eu sou problemático ouvir a tua voz, a tua dúvida, eu tenho problemas. Eu posso até ouvir, mas não consigo dar resposta para tu. Mas esse Deus aqui, se você for sincero, Ele vai atender a tua necessidade, Ele vai resolver as tuas dúvidas e esclarecer para você. O problema é que nós abafamos as nossas dúvidas e nossos problemas com relacionamento com Deus. Um dia o povo estava invadindo a terra de Israel. Destruía e tomava tudo. Aí um homem estava guardando trigo na onde fazia outro serviço, que era o lagar. Na prensa, ela estava lá, guardando trigo. De repente o anjo fala assim, tu és contigo, homem valoroso. Ele olha e fala assim, como? Como você vem falar que Deus é conosco, que está vindo esse mal sobre nós? Ele indignado, ele falou assim, como que você vem falar, cadê as promessas? Juízes capítulo 6, como Deus fez tantas promessas, qual é o Deus das maravilhas que fez lá do nosso povo, dos nossos antecessores, lá até agora, cadê esse Deus com tantas maravilhas operou, cadê Ele? E agora vem esse mal sobre nós, e tem que falar que Deus é conosco? Na indignação, ele abriu o coração, mas não foi uma rebelião contra Deus. Ele abriu o coração e foi sincero com Deus. E o anjo fala assim, vai nessa tua força, que Deus é contigo. Será que não está faltando sinceridade nossa? Essa indignação às vezes, não estou falando indignação querendo destruir, quebrar tudo, mas estou falando que essa indignação que você não se conforma com como nós dizemos, o status quo que você está, com essa coisa que parece que está desajustada. E você tem angústia dentro de você, mas você não consegue falar com ninguém. E às vezes nós temos medo de falar com Deus. Não, aí que nós devemos ter coragem de falar com Deus as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas dúvidas de nosso coração. Porque, irmãos, as dúvidas e os problemas de relacionamento com Deus
E as crises que nós guardamos e não falamos com Deus, isso pode nos levar num problema muito maior. E um deles é a rebelião contra Deus. Porque nós podemos levar os problemas e silenciar eles diante de Deus durante algum tempo, mas chega uma hora que esse balde vai transbordar. Até quando? E o profeta aqui, quando ele falou assim, o Senhor está fazendo me ver ainda essas coisas assim, faz-me ver essa opressão, a iniquidade, a destruição, violência, estão sempre diante de mim, o Senhor ainda faz questão de me mostrar essa injustiça todinha e crescendo. Será que Deus não está querendo te incomodar, levar você para um estágio melhor do teu relacionamento com Ele, a tua vida com Ele? Eu acho que o profeta entendeu isso mais à frente. Será que Deus não está querendo te levar você um pouquinho mais além? Será que Deus não está permitindo essa crise em nós, nos tirar desse acomodismo espiritual, essa frieza, esse desânimo, para ir levar nós um pouco mais além? Eu ouvi uma frase uma vez que às vezes Deus nos coloca de cabeça para baixo, para entendermos a beleza e andar de cabeça para cima. Será que Deus não percebeu, ou Deus não está percebendo que você está bom demais essa situação aqui, esse negócio está bom demais, eu vou parar aqui, estacionar aqui. Será que Deus não está querendo te arrastar por algo, um plano maior e melhor, que Ele tem planejado, tem feito para você? E você às vezes está nessa crise e fala assim, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus não me ouve. Pare e pense, porque o profeta aqui, essa crise dele, a primeira atitude dele foi ser sincero com Deus e ter vida de oração. Ter vida de oração. Quando você entra em crise com Deus ou com a tua fé, uma das coisas que ela deve arrastar, segundo o propósito de Deus, é arrastar você para dobrar os teus joelhos e ter vida de oração. Porque você não tem outra solução, você não tem outro recurso, você não tem ninguém que possa atender você nessa crise, a não ser o próprio Deus. Mas o problema nosso é que quando nós entramos na crise, uma das coisas que nós menos fazemos é dobrar o nosso joelho e conversar com Deus, que tem a capacidade e o poder para responder e resolver as nossas crises. Então a crise depende de como que você lidar com ela. Os problemas dependem de como você está lidando com cada um deles. Para onde que ele está te arrastando, meu irmão? Por onde ele está te arrastando, minha irmã, essas crises, essas lutas que nós estamos enfrentando? O objetivo dela é nos levar, nos aproximar mais de Deus e de uma vida de oração mais com Deus. O que você tem feito? O que nós estamos fazendo? Quando as crises bateu ou está batendo em nossa porta, você está fazendo o quê? Nós estamos lamentando, nós estamos simplesmente lamentando e chorando, mas não tem atitude de conversar com aquele que é soberano, com sinceridade. Você lembra quando eu falei que a sinceridade na oração? A oração ela tem que ter humildade e simplicidade. Uma das coisas da sinceridade é o quê? Falar tudo para Deus, aquilo, é expor o teu coração para Deus. Eu não posso abrir meu coração para vocês em tudo, e vocês também, às vezes tem coisas que vocês não podem abrir o coração para mim em tudo, mas tem um que nós podemos abrir o nosso coração e expor tudo para Ele, porque Ele não vai usar as nossas dificuldades como recurso de nos aprisionar, ou como moeda de chantagem. Ele vai usar para chegar ao nosso coração, trabalhar em nossa vida. Ele vai encarar isso como uma nova oportunidade. O profeta, ele fala assim, até quando? E nessa demonstração de Deus, e nesse ato de Deus mostrar para ele todos esses problemas, arrastou ele para se juntar, sabe o quê? As pessoas que eram vítimas das injustiças, da violência e do litígio ou da contenda. Arrastou ele para isso. Na oração, ele se juntar às pessoas que eram vítimas disso aqui. Você já parou para pensar que nós falamos de oração quando vem algum problema? Nós falamos de oração quando nós falamos de alguma injustiça. Nós falamos de oração, simplesmente falamos, mas não temos a atitude de orar.
Não estava a notícia aí que ia acontecer um terremoto aqui, um tsunami aqui, e todo mundo ficou preocupado. Vamos orar, tem que orar pelo Japão, tem que orar por... Mas nós oramos só nesse momento. Mas e as outras crises que estão em nosso meio e não nos incomodam em nada? Será que Deus está nos mostrando alguns acontecimentos em nossa vida para tirar você, eu, desse comodismo e nos juntar às pessoas que estão sofrendo com essas coisas por aí? Quantas injustiças que estão por aí em volta e nós nunca lembramos, nem nos incomoda. Mas quando é alguma coisa que nós precisamos, isso nos tira o sono e a paz, e nós ficamos em crise. E às vezes a crise nossa é outra, é a indiferença com a violência e com a injustiça, com a moralidade caída, corrompida, com a cultura toda depravada. Isso não está nos incomodando em nada. Isso era o estado de Judá. A lei afrouxada, a religião corrompida, o povo tinha se debruçado na idolatria. Moralmente o povo tinha numa decadência total. E Deus mostra isso para o profeta, para incomodá-lo a respeito disso, para que ele pudesse se juntar e procurar uma solução. Porque a tarefa do profeta era mandar a mensagem de Deus para o profeta, e mesma coisa o profeta também interceder em Deus pelo povo. O que você tem feito? O que nós temos feito como igreja? Mas nós só lembramos dessas coisas, só temos crise quando aquilo diz respeito a nós. Os problemas só nos incomodam quando está batendo em nossa porta, mas os problemas em nossa volta, nós somos indiferentes. E o profeta aqui, ele estava incomodado com todas essas coisas. E ele falou assim: há contenda, há litígio, e por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Parece que o mal estava triunfando. E aqui, estava triunfando realmente. Parece que o mal estava sentado no trono, e a bondade, o amor, estava sendo subjugada pela maldade. Às vezes Deus permite isso, e permite, é fato, é bíblico. Deus permite esse tipo de acontecimento, mas tem um propósito por trás disso aí. Tem um propósito que Deus quer chegar, alguma coisa que Deus quer fazer. E ele fala essa justiça. Você já parou para pensar tanta injustiça que nós estamos vendo? Se a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, nas lições de Sermão do Monte, está falando que uma das coisas que o discipulador, no caso o grande mestre está ensinando os seus alunos, é aprender a ter fome e sede de justiça. Mas a fome e sede de justiça não como diz respeito que nós precisamos, mas nós desejar isso nos levar a desejar isso para a vida dos outros, quando percebemos que eles são vítimas da injustiça. Isso tem te incomodado, irmãos? Quando nós olharmos o mal, a justiça sendo corrompida, aquilo que é regra sendo corrompida e beneficiando mais o mal do que o bem. É só nós olharmos para o nosso Brasil hoje como está, né? Que crise que está o nosso Brasil ali hoje, né? Não é só no Brasil, mas o Brasil hoje está em evidência. Parece que o império da injustiça está dominando e a justiça está sendo jogada por debaixo do tapete. Isso tem te incomodado? Isso tem incomodado você? Isso tem incomodado nós como igreja? Mas isso não chegou até a nossa casa. Isso não bateu em nossa porta, então isso não nos incomoda. Isso não chegou na minha casa, então está cada um com os teus problemas, e eu aqui com o meu, e cada um que se vire. Se isso é a atitude de nós como igreja, nós estamos completamente errados. Estamos com o nosso cristianismo com problema. A nossa fé está com problema. O profeta, quando ele chegou e falou assim: até quando, olha bem, a justiça nunca se manifesta, o ímpio está cercando o justo por todos os lados, e a justiça é pervertida. É aquilo que nós chamamos, nós temos um ditado que fala assim: aquilo que é certo passa a ser errado, e aquilo que é errado passa a ser certo. É isso que o profeta estava enxergando aqui. Mas eu quero conscientizar você, que independente da situação que nós enfrentamos,
tem um Deus que está olhando por nós. Tem um Deus que está atento a qualquer situação. Parece que o mal está triunfando. Parece que eles têm domínio de tudo. Mas um dia, o dono desse universo, o nosso dono, o dono da igreja, o dono da humanidade, dono de tudo, ele vai se manifestar e vai exercer a justiça dele. Mas nós devemos tomar um cuidado se nós não cairmos no conformismo, porque eu falei assim, às vezes as dúvidas abafadas, às vezes as crises abafadas, às vezes nós jogamos isso de lado e não nos preocupamos com isso. E devemos tomar muito cuidado, porque um dia um homem estava em uma crise grande, Salmos de número 73, salmista Asaf. Se você ler lá, ele entrou numa crise muito grande. Ele chegou numa crise que ele falou assim: em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Às vezes nós falamos assim, esse negócio de ser cristão, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser crente e ir para a igreja, não vale a pena. Em vão eu virei as costas para todo mundo lá. Em vão eu virei as costas para as minhas vontades, os meus sonhos, para viver as vontades de Deus, os princípios da palavra de Deus. Em vão eu fiz tudo isso, porque tudo está acontecendo de errado. E o profeta, o salmista ainda fala assim: eu era como um animal irracional diante de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus e lá obtive a resposta. Eu entendi que o fim dos ímpios era uma coisa e os justos vão viver por toda a eternidade. Essa crise, esse problema que você está enfrentando, não é coisa nova, você não é o único. O profeta enfrentou isso. O nome profeta, o Abacuque, quer dizer abraço. Então, independente da situação que nós estamos enfrentando, vamos, pela fé, sentir o abraço de Deus, o carinho de Deus, o afago de Deus, que Ele está atento a eu e você. Deus não nos abandonou. Nós podemos ter esse sentimento sim, não é errado, porque nós somos seres humanos, mas esse abandono que às vezes nós sentimos, esse silêncio que nós ouvimos, nós possamos confessar: tem um que é soberano, que continua olhando por nós e amando nós, independente da situação. Esse mesmo Senhor que mostrou todas as crises em Judá para o profeta Abacuque, é o mesmo que ele falou que estaria conosco nos vales da sombra e da morte, e em qualquer lugar ele estaria com você. O Cristo, o dono da igreja, falou: estarei com vocês até a consumação do século, todos os dias ele estaria conosco. Esse Senhor, Ele está comigo, está com você, mesmo que você não está enxergando nada a teu favor, mas esse Deus é fiel. Assim como esse Deus mostrou tudo isso para o profeta, arrastando o profeta para alguma outra experiência, quem sabe não é isso que Deus está querendo fazer com você. Vale todo o crédito nós devemos depositar em Deus. Toda a nossa fé devemos depositar em Deus. A nossa esperança e até às vezes a nossa desesperança, às vezes até a nossa falta de fé, nós devemos, vale a pena jogar tudo isso, essas ansiedades, essas crises aos pés da cruz, que lá na cruz tem uma solução para mim e para você. Não desista, meu irmão. Não vamos desistir em hipótese alguma. E não vamos nos conformar com a situação. E vamos ser sinceros, não abafe as tuas dúvidas e tuas crises. Converse com Deus em nome de Jesus Cristo. Quero orar por vocês, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo a tua bênção e a tua graça. Que se eu possa, Senhor, em nossas crises que batem em nossas portas, possa nos ajudar. Ajuda esse homem, essa mulher, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda a tua igreja, Senhor, nos faz sentir o teu amor, porque nós sabemos que tu nos ama, Pai. E nós não queremos nos sentir abandonados e nem queremos entrar numa crise que nos leve à rebelião. Mas nós queremos fazer igual o profeta Abacuque, entrar na tua presença, derramar a nossa alma, ser sincero e alcançar, Senhor amado, a tua misericórdia, a tua ajuda sobre a nossa vida. Nós te rogamos em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Fique de pé. Todo tempo tu és tão bom. Ele é fiel. Com todo fôlego que tenho, Abra o teu coração para Ele. eu cantarei. Abra e se derrame diante de de Deus. Se tem algum problema com Deus, fale com Ele. Deus.
Você está com uma crise na tua fé? Fale com Ele agora. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Senhor, Tu és maravilhoso. És, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Magnificamos o Teu santo nome, Deus, que Tu não desistiu de nenhum de nós. Todo tempo Tu E não desista, Senhor, nem desse homem, nem dessa mulher, nem da minha vida, nem da vida de ninguém. Mais uma vez nós imploramos a Tua bondade, Senhor.